Vitória, eu sou professora de reforço escolar há 4 anos e eu criei esse canal para falar com vocês sobre o universo incrível do reforço escolar, ensinando para vocês como que vocês podem empreender com reforço escolar, empreender na área da educação com aulas particulares. É uma área muito lucrativa e que poucas pessoas sabem disso, né? Poucas pessoas sabem o tanto que isso é lucrativo. Então eu falo sobre isso aqui no canal, falo também sobre reforço escolar para os pais e mães, né? Dicas para os pais e mães, inclusive esse é um assunto de hoje. E eu também, lá nas minhas redes sociais, eu mostro o meu dia a dia, né? Como professora de reforço escolar, tudo que eu faço no meu trabalho. Então, assim, é muito legal. Então, fica aqui no canal que você vai aprender como começar a trabalhar com aulas particulares, tudo que envolve esse trabalho. Você vai aprender aqui também como ajudar o seu filho a estudar mais, como lidar melhor com a educação escolar do seu filho. Todos esses assuntos, você vai aprender coisas que são da área da pedagogia, da área da educação infantil, e eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Então fica aqui nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha esse vídeo com alguma mãe, pai, professor, professora que você conhece, que vai fazer a diferença na vida dele com toda certeza. Agora vamos para o nosso vídeo, porque hoje eu vou falar de um assunto muito sério e muito importante aqui. No vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre uma situação que nesse início de ano tem sido uma realidade de muitas pessoas, pode ser que isso tenha acontecido na sua casa também, e eu quero falar hoje para que você tenha uma nova perspectiva a respeito disso, e é um assunto muito sério, pelo menos na minha opinião é muito sério, diante de tudo que eu já vivi, que eu já tive como experiência nesses 4 anos no reforço escolar, eu acho que isso é um assunto muito sério e que merece um vídeo para a gente falar um pouquinho sobre isso. O que eu quero falar com vocês é o seguinte: nem sempre a nota baixa do seu filho nas provas é sempre culpa dele. Nem sempre a nota baixa do seu filho é culpa dele. E eu vou te explicar o porquê que eu acho que nem sempre isso é culpa do seu filho. Antes da gente entrar no assunto, eu queria que você imaginasse no contexto uma sala de aula atual hoje no Brasil. Vamos pegar aqui uma escola pública. Na escola pública, a gente tem ali a criança que na educação infantil, no ensino fundamental 1, nos anos iniciais, ela divide a atenção do professor da professora com outros tantos alunos que estão na sala de aula com ela. A maioria das turmas tem 25, 30, 35 alunos ali no máximo, e essa criança está disputando a atenção do professor com a atenção do professor com essas outras crianças, com os colegas de classe. Vamos colocar aqui que uma criança, vamos dar o nome de João, que o João tem uma dificuldade um pouco maior assim, de concentração, e ele não está conseguindo entender as matérias que a professora está passando na sala de aula, ele não consegue perguntar para ela, pedir ajuda para ela, porque ela tem que dar atenção para as outras crianças, e ele acaba ficando sem aprender, porque ele não consegue tirar as dúvidas com ela. É uma sala de aula muito barulhenta, criança não fica quieta, né, gente? Criança não fica paradinha assim, quietinha, não é assim, criança não é assim, né? Criança parada não é uma criança que está normal. Então, a sala de aula no ensino fundamental 1 é uma sala de aula barulhenta, é uma sala de aula movimentada, as crianças conversam muito. Isso é o normal, é o esperado de uma sala de aula. Só que o que acontece? Alguns alunos nesse meio ali, eles não conseguem acompanhar o ritmo, não conseguem ter acesso à professora, porque ela tem que dar atenção para todo mundo, e não consegue tirar as dúvidas. Então, assim, ele fica perdido. E muitas vezes a criança na escola, ela às vezes não tem amigos na escola, não tem colegas, não tem ninguém para brincar com ela, fica isolada, fica sozinha. É uma criança que não é um ambiente muito legal para ela, porque ela não tem amiguinhos ali. E tudo isso vai influenciando, vai criando todo um acúmulo ali na vida dela. Então, ela não está conseguindo aprender as matérias, as atividades, ela até faz, mas não completa tudo, deixa algumas em branco, porque ela não está conseguindo aprender só com a explicação da matéria, tem as atividades, mas ela não está conseguindo se desenvolver, não consegue tirar as dúvidas para a professora por questões óbvias, né? A professora tem que dar atenção para tantos outros alunos e ela acaba ficando isolada ali. E isso, gente, que eu estou contando para vocês, é a realidade da maior parte dos alunos do Brasil. Quem nunca passou por isso? Eu lembro quando eu era criança que eu passei por isso. E o que eu quero falar com vocês aqui hoje é que quando a criança ela chega para você, mostra o boletim e só tem nota baixa, ou então fez uma prova específica e a nota não foi boa, nem sempre é culpa dele o resultado daquela nota. O que eu quero falar com vocês nesse vídeo hoje é de uma reflexão muito importante que a gente precisa fazer sobre o que causa uma nota baixa, né? Por que muitas vezes o aluno tem uma nota baixa? O contexto de vida dele influencia. O contexto na escola, como que é a vida dessa criança na escola? Como que é o dia a dia dela ali?
Ela tem amiguinhos, ela tem colegas, ela tem pessoas que ela conversa, ela fica sozinha no recreio. Ela consegue lanchar na escola? Ela fica com fome? Tem isso também. Tem crianças que vão para a escola para comer. E a gente não pode olhar o Brasil e esquecer dessa realidade. Então, assim, o que acontece na vida da criança, dentro e fora da escola, influencia no resultado da prova. Do mesmo jeito é assim com nós que somos adultos. Quantas vezes eu fui fazer prova, gente, e tinha sido um baita dia ruim para mim. Um dia péssimo. Minha nota na prova não foi boa, porque eu não estava com cabeça para lembrar de tudo que eu estudei. E nós somos adultos, a gente tem que ter controle emocional. Imagina a criança que não sabe nem o que é emocional. Ela está simplesmente vivendo, ela está aprendendo, descobrindo tudo. E é por isso que existem os adultos, para ensinar o caminho, para ensinar as coisas. E o que eu quero fazer vocês refletirem aqui é que nem sempre a nota baixa é culpa do aluno. Tem aluno que não estuda? Tem. Que vai para a escola só para zoar, para brincar, para mexer no celular, para namorar, principalmente se é adolescente? Tem, gente. Eu não sou cega, eu sei que isso existe. Mas eu sei também que uma boa parte dos alunos querem estudar, querem se desenvolver, entendem isso, mas não consegue na sala de aula tudo o que precisa do professor para isso. E eu estou citando aqui para vocês crianças do ensino fundamental 1, eu não estou nem falando do ensino fundamental 2. No ensino fundamental 2 essa realidade é ainda pior, porque essa criança ela tem vários professores, professor de português, matemática, química, história, geografia, química não, química é ensino médio, mas no ensino fundamental 2, português, história, matemática, geografia, ciências, ensino religioso, então outro tipo de disciplina nessa substituição. Então, assim, a realidade na escola de muitas crianças é essa. Às vezes não tem amigos, sofre bullying, tem um colega que persegue, sabe, não tem amiguinhos, fica sozinho no recreio. Eu lembro quando eu estudava, quantas vezes eu não fiquei sozinha no recreio. Poxa, como isso é chato. E quantas vezes, quando eu comecei a ter amigos, eu não via que os meninos ficavam sozinhos no recreio. Gente, eu estudei, eu vi isso, eu estudei a vida toda na escola pública, eu sei como é que é. Eu trabalhei em escola particular. Há pouco tempo eu estava na escola pública, eu sei como é, eu já vi de perto, sabe? Eu não estou falando de uma coisa que eu imagino, eu estou falando de uma coisa que eu vivi na minha pele. Então eu quero dizer para vocês aqui que quando você vai ver a nota do seu filho, a prova do seu filho, não bate o olho e vê a nota baixa e já fala com ele assim, por que você tirou uma nota ruim dessa? Por que está acontecendo? Eu estou te levando na escola, você não está te faltando nada. Às vezes está faltando assim, sabe? Não comida, roupa, um celular, alguma coisa assim. Às vezes está faltando na escola conseguir entender o conteúdo, ter uma professora ali que dê mais atenção. Só que a gente tem que lembrar também que é uma professora só para um tanto de alunos, muitas vezes sem auxiliar de classe, sem um estagiário para auxiliar. Então se vira nos 30 literalmente. Criança não fica quieta, a sala costuma ser barulhenta, tudo isso influencia, gente. Uma escola que a sala é barulhenta, a sala é muito lotada, a sala é muito cheia, uma professora só para dar conta de todo mundo. É impossível que ela consiga sentar ali bonitinho com cada aluno e ensinar a matéria. Então, isso vai fazendo com que a criança, ela vai passando de ano, mas ela vai acumulando defasagens, ela vai acumulando matérias que ela não aprendeu. Hoje em dia, o que a gente mais vê, principalmente nos cursinhos pré-vestibular, e no Enem, e no ensino médio, são adolescentes, adultos, que não entendem de matemática básica. Ah, mas é por quê? Porque lá nos anos iniciais, que é a base da educação toda que essa pessoa vai ter na vida, ela não teve apoio. Ela não teve tudo que ela precisava, sabe? Lá na base, lá nos anos iniciais, ela não aprendeu tudo que ela precisava. Então, eu quero falar aqui com vocês, gente, da importância de você que é mãe e pai também assistindo aqui, de você olhar o seu filho além da nota. Enxerga ele além daquela nota baixa. Pegou o boletim, só tem nota C, só tem nota 3, 5, não, prova valendo 10. Procura conversar com ele, entender o que aconteceu. O que aconteceu para essa nota chegar aqui? Procura saber se o seu filho tem colegas na escola, se ele é uma criança que está envolvida com as outras, se é uma criança que participa da aula, se é uma criança que conversa com a professora, se a professora não é ignorante. Porque se a professora for grossa, os meninos não perguntam nada. Você pode perguntar para o seu filho, com certeza alguma professora na vida dele, ele vai falar, nossa, tinha uma professora lá que ela era muito grossa, muito chata. Tem, gente, tem. Não tem como falar que não tem, não, porque tem. Isso tudo influencia na nota que esse aluno vai ter na prova. E outra coisa que eu quero falar com vocês é o lado familiar.
Se uma criança ela vive numa casa que os pais ficam brigando na frente dela, ficam falando de assuntos muito pessoais, até de sexuais, na frente da criança, vê os irmãos brigando, falta coisas em casa, não tem uma alimentação direito, não tem lazer, ninguém brinca com ela, ninguém faz o para casa com ela, ela vive praticamente assim, isolada, o resultado vai ser o quê? Uma nota baixa. Para a criança, gente, ela se desenvolver bem, ela tem que ter o suporte emocional dela suprido, ela tem que ter, eu recomendo muito que vocês comprem um livro chamado As 5 Linguagens do Amor da Criança. As 5 Linguagens do Amor da Criança, eu vou deixar na descrição aqui se eu achar o link do livro. As 5 Linguagens do Amor da Criança, vocês vão entender como que criança também tem essa questão do que é amor para ela. Igual adulto, não tem aquelas 5 linguagens do amor? Qual que é a sua linguagem do amor? É tempo de qualidade, é presente e tal. Criança também tem isso, só que da criança. Se a criança, gente, ela não tem o amor dela suprido, ela não recebe carinho, ninguém dá atenção para ela não tem lazer. Ela vê os pais brigando, ela está num contexto de divórcio muitas vezes, como eu estive quando eu era criança. Eu vi os meus pais se separarem, eu fui no divórcio da minha mãe, gente, eu vivi tudo isso, assim. Eu lembro que na época me deu uma balançada, assim. Eu vou falar aqui que não deu só se eu fosse um Superman, né? Mas deu. Quando eu era criança, eu estava ali o quê? No ensino fundamental 2. Deu uma baqueada. Foi estranho para mim. Quando eu passei tudo isso, eu estava na escola, eu não queria estar lá, eu queria ir embora. Eu estava em casa, eu queria ir para a escola. Era basicamente assim. Então influenciou muito na época, mas eu nunca perdi de ano, graças a Deus. Mas influenciou sim, né? Então o que eu preciso que vocês entendam é que o contexto familiar que essa criança vive vai influenciar totalmente, ou negativa ou positivamente, na rotina escolar dela, no ensino, na qualidade de aprendizagem dela. Então hoje, gente, a partir de hoje, né, já passou o primeiro bimestre aí, eu tenho certeza que vocês já receberam as notas dos filhos de vocês, o boletim do primeiro bimestre. Muita gente pode não ter gostado do que viu, mas vale a pena dar uma investigada, conversar com o seu filho, ver o que está acontecendo, né, por que disso, como é que é na escola, tem alguém que te persegue lá, tem algum coleguinha que fica no seu pé, como é que é a professora, ela é educada, você consegue conversar com ela, sabe, vale a pena até, gente, vou dar uma dica aqui pra vocês, ir na escola do nada. Chega lá na escola um dia, entra lá. Fala, não, eu queria ver a escola e tudo, eu queria ver como é que tá. Entra, olha pra escola, vai lá na sala do seu filho, passa na porta. Você até vai ver o comportamento dele em sala de aula do nada. Quem aqui nunca aconteceu isso? Já aconteceu muito comigo quando eu era criança. Minha mãe direta ia na escola ver como é que estavam as coisas. Porque ela desconfiava de mim? Não. Mas porque ela queria cuidar de mim, me proteger e ver como era. Tanto que ela nunca ficou falando nada comigo, ela só ia, via como é que estava e ia embora. Às vezes eu nem ficava sabendo, eu descobri muito tempo depois que ela ia. Mas assim, gente, ter essa questão é muito importante. Então, nem sempre a nota baixa do seu filho é culpa dele. Às vezes é culpa do contexto social, do contexto de vida, como que é o dia a dia na escola. Tudo isso vai influenciar, sim, na nota que o seu filho vai representar ali na prova. E outra coisa muito importante é entender que a gente não mede o conhecimento de ninguém por nota, tá? Ele só tira nota 10 no inteligentão. A gente não mede conhecimento assim. Às vezes a pessoa só decorou e conseguiu pôr ali na prova a resposta. A gente não mede inteligência, conhecimento sobre isso. Às vezes a pessoa, gente, ela vai ser ruim em matemática para sempre, mas ela é muito inteligente para muita coisa. Ela raciocina bem para muita coisa, é uma pessoa que sabe conversar, sabe resolver problemas. Nem sempre, gente, uma nota define a inteligência da pessoa, né? Então, hoje em dia, nem se avalia dessa forma, né? Mas as escolas usam as notas que os alunos acumulam para definir se ele vai passar de ano ou não, se ele vai repetir de ano. E é exatamente por isso que isso se torna um problema. Mas o que eu quero dizer aqui para vocês que são pais e mães, e mesmo que você seja professor, que você repense isso. Avalie o contexto, conversa, vê como que é o dia a dia dessa criança na escola, a rotina dela, como que é as amizades, como que é tudo. E eu tenho certeza que vocês vão conseguir entender que é tudo um contexto, é todo um contexto para ter um resultado ali na nota, na prova, seja positivo ou seja negativo. Então, a partir de hoje, no decorrer desse ano, que vocês tenham esse olhar amoroso, esse olhar carinhoso, esse olhar atencioso, nesse sentido, nessa visão, de olhar o contexto. E se você identificar que na sua casa tem sido um ambiente negativo para o seu filho, tem passado situações, ele tem sido exposto a situações que às vezes podem estar
trazendo problemas para ele nesse sentido, é legal fazer mudanças, é legal propor mudanças. Exemplo, você tá num dia ruim com seu marido, né? Que vocês são os pais dele. Conversa fora de casa, sabe? Conversa em outro momento, conversa na hora de dormir, fecha a porta do quarto. Depois que o filho dormir, porque a criança percebe, fechou a porta do quarto para fazer o quê? O que está acontecendo? Ouve a voz de vocês. Criança é muito esperta, gente. Criança é inteligente, criança não é burra. Criança entende tudo, criança percebe tudo, criança ouve tudo e guarda para ela, mas depois ela mostra que ela entendeu. Então, assim, nunca brigue na frente dos seus filhos, evite situações de conflito na frente deles, sabe? Prioriza passar um tempinho com ele, fazer o para casa junto, compra um livro para você ler com seu filho. Essas coisas vão dar suporte emocional para ele, vai criar conexão emocional com ele e ele vai se sentir mais amado. E isso reflete no comportamento escolar do aluno. Uma criança, gente, que ela não se sente amada, ela reflete outros comportamentos. Agora, uma criança que reflete amor, uma criança que recebe amor em casa dos pais, você vê que é diferente. Então, assim, procure fazer o para casa com seus filhos, inclua o reforço escolar na vida do seu filho. Ele está tirando notas muito baixas? Inclua o reforço escolar, dê todo o suporte que ele precisa, seja o melhor amigo do seu filho, a melhor amiga da sua filha, sabe? Tenha isso dentro de você e, principalmente, não julgue mais o seu filho pelaquela nota. Procure entender o contexto, procure entender tudo que está envolvendo aquelas notas baixas ali. E a partir disso, né, tomar as medidas que vão solucionar isso. Se forem coisas dentro da casa, dentro do lar de vocês, propor mudanças ali, né? Se for na escola, é legal ir conversar na escola, observar isso, né? É necessário incluir o reforço escolar. Tudo isso, gente, vai fazer com que o seu filho tenha notas melhores, esteja mais conectado com você, tenha um desenvolvimento muito melhor, e eu tenho certeza que lá na frente seu filho vai te agradecer por cada uma dessas mudanças, por ter com ele esse olhar amoroso, carinhoso. Tenho certeza disso. Então, eu espero que com esse vídeo aqui, no decorrer desse ano, vocês possam ter aí uma caminhada com um olhar mais amoroso sobre essa questão das notas, das avaliações, né, de todo esse contexto dos seus filhos. Você chegou até aqui e eu te agradeço muito por isso. Espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida. Espero que essa reflexão faça diferença para você. Isso é um assunto muito sério, que tem sido deixado de lado, mas a gente não pode abandonar essas questões porque são muito importantes na educação, na criação dos nossos filhos, né, das pessoas. A gente tem que entender que o filho ele é uma pessoa integral, né, que precisa de cuidados ali. A educação, a infância é a base para toda a vida adulta. Então agora é a hora, né, de você tomar as decisões que vão fazer com que essa criança, o seu filho, se desenvolva bem, sabe? Tenha tudo o que precisa para ter um bom desenvolvimento. E eu fico muito feliz de você ter chegado até aqui. Espero abençoar a sua vida. Você me abençoa muito, deixando o seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, compartilhando esse vídeo, deixando seu comentário, comentando aqui comigo, interagindo comigo. Aí sim, você vai estar me abençoando muito, eu vou ficar muito feliz. Vou deixar meu Instagram aqui em cima para vocês acompanharem o meu trabalho. Deixem aqui nos comentários sugestões de vídeos, assuntos que vocês gostariam de ver aqui. E aí, eu vou criar esses vídeos e a gente vai tendo essa troca. Você me abençoa, eu te abençoo e a gente vai criando essa comunidade legal, interativa aqui no YouTube. Fica aqui no canal, ativa o sininho, porque essa semana ainda vai ter muito vídeo bom aqui e que com toda certeza vai abençoar você. Eu conto com a sua presença aqui e até o próximo vídeo.